William Levy voltou a ser assunto obrigatório nos bastidores da fama, e desta vez o motivo divide opiniões. Rumores cada vez mais fortes apontam que o ator cubano teria decidido cortar de vez qualquer contato com Jennifer Camacho, a enfermeira de terapia intensiva que roubou seu coração depois da separação turbulenta de Elizabeth Gutierrez. E o que era para ser um romance discreto virou um verdadeiro campo minado de especulações, flagras e revelações constrangedoras que ninguém esperava vir à tona, porque não é só o suposto afastamento que está deixando os fãs de queixo caído, mas sim os detalhes que envolvem essa história desde o início. A diferença de 23 anos entre os dois, os encontros filmados às escondidas em Miami e depois em Granada, na Espanha, e principalmente a bomba lançada pelo influenciador porto-riquenho Isander Pérez, que garantiu publicamente ter vivido um romance com Jennifer antes mesmo de ela se envolver com William Levy, levantando a dúvida que ninguém quer responder: será que as datas realmente coincidem? E é justamente esse mistério, somado ao silêncio estratégico do ator, que está fazendo esse caso ferver nas redes sociais. Então, se você quer entender tudo o que está por trás dessa possível separação e os bastidores que a imprensa internacional está tentando esconder, fica comigo até o final, porque a última revelação desse vídeo vai te deixar completamente impactado. E antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque cada inscrição realmente importa, é ela que mostra pro YouTube que esse conteúdo merece chegar em mais pessoas, ajudando o canal a crescer e continuar trazendo essas histórias com mais qualidade. E se você puder apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere deixar um super thanks. Isso faz toda a diferença pra gente continuar investindo em conteúdo assim. E se não puder contribuir financeiramente agora, sem problema nenhum, só comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história até agora, porque eu quero muito saber sua opinião. William Levy voltou a ser um dos assuntos mais comentados do mundo da fama latina, e hoje eu quero contar para você com calma e detalhes tudo o que se sabe até agora sobre essa história tão comentada envolvendo o ator cubano e sua ex-namorada Jennifer Camacho, porque o que começou como um romance discreto e cheio de esperança acabou se transformando numa novela cheia de reviravoltas, rumores e um silêncio que só aumenta a curiosidade de quem acompanha a vida do artista. Então vamos entender juntos como tudo começou, para que fique mais fácil compreender o momento delicado que os dois estariam vivendo agora. E antes de tudo é importante lembrar que William Levy viveu por mais de 20 anos ao lado da atriz Elizabeth Gutierrez, mãe dos seus 2 filhos, Christopher e Kylie, e que essa relação, mesmo intermitente e cercada de rumores de infidelidade ao longo dos anos, chegou ao fim de forma definitiva em abril de 2024, depois de tentativas de reconciliação que não deram certo, e desde então o ator manteve um perfil bem mais reservado quando o assunto era a vida amorosa, chegando a afirmar em entrevistas, inclusive em 2025, que estava solteiro e focado apenas na carreira e nos filhos, mas que se aparecesse a pessoa certa, ele estaria aberto a viver um novo amor, e foi exatamente isso que pareceu acontecer no início de 2026, quando os primeiros rumores de um possível novo affair começaram a circular, ainda no final de fevereiro, depois que fãs flagraram William em um supermercado ao lado de uma jovem de cabelos escuros, e pouco depois surgiu um vídeo mostrando os dois juntos em uma cafeteria, o que fez as especulações crescerem rapidamente nas redes sociais, até que no dia 9 de março, veio uma mensagem pública dedicada a uma misteriosa senhorita J, e finalmente, no domingo 22 de março, uma foto das mãos entrelaçadas durante uma viagem a Granada, na Espanha, uniu todas as peças do quebra-cabeça e no dia seguinte, 23 de março, o próprio ator publicou em suas redes uma fotografia dando um beijo na jovem, confirmando de forma oficial o namoro com Jennifer Camacho, uma enfermeira de terapia intensiva, de cerca de 22 ou 23 anos, ou seja, mais de 2 décadas mais nova do que ele. E o que chamou muita atenção nesse momento é que, apesar de toda a fama de galanteador que sempre acompanhou William Levy, essa foi a primeira vez, em muitos anos, que ele decidiu expor publicamente uma relação, etiquetando a namorada e assumindo o romance sem qualquer tipo de rodeio, o que para muitos fãs foi sinal de que dessa vez ele estaria realmente apostando em algo sério. E nas semanas seguintes o casal continuou aparecendo junto em fotos publicadas por hotéis e perfis de terceiros, inclusive novamente em Granada, sempre sorridentes e à vontade, dando a impressão de que a relação estava cada vez mais consolidada. Só que, como costuma acontecer quando a
Vida de um artista tão popular vira notícia constante. Uma nova polêmica surgiu para agitar essa história. E dessa vez o protagonista inesperado foi o influenciador porto-riquenho Isander Pérez, conhecido por ter sido companheiro da também influenciadora Isabela Ladera, que durante uma participação no podcast Flan de Cocô, apresentado por Frederic Castilho, revelou publicamente ter vivido um relacionamento com uma jovem cubana que morava em Orlando, contando que viajava com frequência para visitá-la e que se apaixonou profundamente por ela, mas que tudo mudou quando ele decidiu participar do reality show El Rancho del Destino, entre janeiro e fevereiro de 2026, período em que, segundo ele, a relação chegou ao fim, já que a jovem teria avisado que não continuaria com ele caso ele entrasse no programa, e ao sair do reality, Isander contou que se deparou com imagens nas redes sociais associando essa mesma ex-namorada a William Levy, e quando o apresentador do podcast perguntou diretamente se o ator havia tomado a namorada dele, Isander respondeu com uma frase que rapidamente viralizou, dizendo que não foi Levy quem a tomou, mas sim ele quem a deixou ir, e apesar de não ter citado o nome completo da jovem durante a entrevista, os seguidores nas redes sociais rapidamente associaram a história a Jennifer Camacho, que gerou uma nova onda de comentários e questionamentos sobre as datas, já que muita gente começou a se perguntar se realmente os tempos coincidiam entre o suposto romance de Isander e o início do namoro entre William e Jennifer, e essa dúvida ainda segue sem uma resposta totalmente esclarecida, o que só aumentou o clima de mistério em torno de toda a situação. E para deixar tudo ainda mais interessante, dias depois dessa repercussão toda, a apresentadora Kelly Ruiz, do programa Cientes que em Poeda, revelou que havia entrado em contato com Isander Pérez para tentar fazer uma entrevista mais aprofundada sobre o assunto, mas que, segundo ela, o próprio influenciador demonstrou estar arrependido de ter falado sobre esse tema publicamente, chegando a hesitar antes de aceitar continuar a conversa, o que muita gente interpretou como um sinal de que talvez ele tenha se sentido desconfortável com a repercussão que suas declarações causaram na vida de Jennifer e também na imagem de William Levy. E é justamente nesse cenário de polêmica que surgiram os primeiros rumores mais fortes de uma possível separação entre o casal, já que no dia 28 de julho, o portal Las Top News chegou a informar que William e Jennifer já teriam terminado o relacionamento, mesmo sem nenhuma confirmação oficial por parte dos dois. E para alimentar ainda mais essas suspeitas, no início de agosto os fãs mais atentos notaram que William Levy e Jennifer Camacho deixaram de se seguir mutuamente no Instagram, um gesto que, mesmo parecendo pequeno, costuma ser interpretado nas redes sociais como um forte indício de rompimento, especialmente quando acontece logo após um período tão conturbado de rumores e revelações envolvendo terceiros, e até este momento. É importante deixar claro para você que não existe nenhuma declaração direta, nem de William Levy nem de Jennifer Camacho, confirmando oficialmente o fim da relação. Então tudo o que temos são fortes indícios, comportamentos nas redes sociais e a repercussão gerada pelas falas de Isander Pérez, o que deixa essa história ainda em aberto e cheia de perguntas sem resposta. E talvez seja exatamente esse silêncio do ator, tão conhecido por ser reservado quando o assunto é vida pessoal, que esteja alimentando ainda mais a curiosidade dos fãs, que se perguntam se William Levy realmente decidiu virar essa página e seguir em frente sem Jennifer, ou se, assim como aconteceu outras vezes em relacionamentos anteriores, os dois ainda podem surpreender todo mundo com uma reconciliação, e enquanto isso não se esclarece, o que fica é o retrato de um artista que, mesmo depois de 2 décadas de relacionamento com Elizabeth Gutierrez e da exposição constante que sua vida amorosa sempre teve, continua sendo um dos nomes mais comentados quando o assunto é romance, polêmica e vida pessoal, e é exatamente por isso que histórias como essa despertam tanto interesse, porque misturam sentimento, mistério e aquele toque de curiosidade que só o mundo dos famosos consegue proporcionar, e por enquanto resta acompanhar de perto se novas informações vão surgir nos próximos dias, seja através de uma declaração oficial do próprio William Levy, seja por meio de novos flagras ou posicionamentos de Jennifer Camacho, que até agora também preferiu manter distância do assunto publicamente. E é assim que fechamos mais um vídeo cheio de novidades sobre a vida de William Levy e essa história tão comentada com Jennifer Camacho. Espero que você tenha gostado de acompanhar cada detalhe até aqui, e se esse conteúdo te ajudou a entender melhor tudo o que está acontecendo,
não esquece de deixar o seu like, porque isso realmente ajuda demais o canal a crescer e levar essas histórias para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, essa é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade, porque assim você não perde nenhuma atualização assim que ela acontecer. Já deixo aqui o convite para você comentar o que achou dessa história. Se acredita numa reconciliação ou se acha que já era mesmo hora de cada um seguir seu caminho. Adoro ler as opiniões de vocês e sempre respondo por aqui. E para quem quiser apoiar ainda mais o canal, o Super Thanks é sempre muito bem-vindo e ajuda demais a manter esse trabalho vivo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo enorme, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.